Na época deste ocorrido, eu morava em Santos, São Paulo. Em um certo dia, recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fui com meu marido até Petrópolis, para o velório da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios, que já moravam lá. Durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda, e que lembrava muito a minha avó, quando jovem. Então, eu perguntei se ele a conhecia, e ele disse que sim, que desde criança a conhecia, e que ela foi o único amor de sua vida. Confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois a minha avó permaneceu casada com meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático. Então, perguntei a ele por que ele e a minha avó não ficaram juntos. Ele disse que por problemas pessoais ele teve que se afastar dela, mas nunca deixou de amar, e que seu amor por ela era eterno e de vidas passadas. Confesso que aquelas palavras me assustaram, mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro dela. Ele estava com uma expressão de profunda tristeza. Eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério, e aquele homem continuou lá. Chegamos em casa, eu e o meu marido, e combinamos de voltar para a nossa cidade no outro dia de manhã. Porém, por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele mesmo dia, por volta das 20 horas, me veio uma sensação muito estranha. Uma necessidade enorme de voltar ao cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então, resolvi ir sozinha, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto. Mas eu queria um momento em particular com ela. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá. Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo o quanto ela me faria falta, etc. Quando eu olho de relance em minha volta, vejo ao longe, atrás de uma lápide, um cachorro enorme. E confesso que fiquei assustada. Mas como a iluminação ali era pouca, eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo. Então, me levantei e fui embora. Eu estava a pé, e para voltar, eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava a uns 20 minutos de casa. Durante a volta, eu pude notar que aquele mesmo cachorro enorme que vi no cemitério estava me seguindo. E como essa estrada, naquela época, só tinha a iluminação da lua, eu não consegui enxergar muito bem o que era aquilo. Só sei que aquilo se aproximava mais e mais de mim. Quando a coisa estava a uns 20 metros, eu pude perceber que não era apenas um cachorro. Não sei ao certo como descrever essa criatura. Eu só sei que parecia um cão enorme, mas logo ficou sobre 2 patas e deu um uivo apavorante. Os seus olhos amarelados estavam fixados na lua, enquanto a criatura uivava. Quando vi a coisa, saí correndo apavorada. E para o meu azar, pisei em um pequeno buraco no chão e caí ali mesmo na estrada, em meio à escuridão. Tamanho foi o medo que eu estava que não consegui me levantar.
e correr novamente. E em questão de segundos, aquela criatura estava a meio metro à minha frente, me observando, ali caída. Nesta hora, eu não senti medo, pois quando olhei no rosto da criatura, eu pude perceber que o seu semblante era de dor e tristeza. O mesmo semblante que estava aquele senhor durante o enterro da minha amada avó. Aquilo me encarou por uns 15 segundos e logo foi para trás de mim e começou a lamber o meu pé. Sim, bem o pé que eu havia machucado pisando no buraco. A criatura me olhou pela última vez e saiu correndo estrada fora. Me levantei e fui para casa. Decidi não contar isso para ninguém, pois não queria ser taxada de louca. Eu não posso afirmar com certeza que aquela criatura é o mesmo senhor que vi durante o enterro da minha avó, mas algo dentro de mim me diz que sim, e que o motivo dele nunca ter casado com a minha avó provavelmente seria essa maldição que ele carrega. Durante as poucas conversas que tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família ou mesmo saber o seu nome. Perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Este fato ocorreu comigo há 15 anos atrás, e só hoje tive coragem de compartilhar com vocês. Espero que gostem. Boa noite. Há uns 50 anos atrás, o meu avô e a minha avó moravam no interior do estado do Ceará. O local não era considerado um município. Acho que na época era apenas uma vila. Normalmente, às 23 horas, cortavam a energia e só voltavam 5 da manhã, no tempo que eles ainda namoravam. Era quase meia-noite. A hora naquela época não era muito consultada. E no dia, ele resolveu pegar um atalho para sua casa. Enquanto caminhava, ele ouviu o barulho de um cachorro correndo. Acostumado com esses barulhos, ele não se alertou ou amedrontou. Ele ouviu isso cada vez mais perto. Chegou uma hora que ele para de ouvir e sente um cheiro muito forte de enxofre. O cheiro do inferno, descrevia ele. Ele parou repentinamente e ouviu um relincho de porco vindo de trás dele. Se virou rapidamente e viu a criatura mais horrenda de toda a sua vida. Ele a descreve como do tamanho de um jumento novo. Seu pelo era grosso e totalmente preto com as pontas cinzas. Os seus olhos eram totalmente avermelhados. Os seus dentes, grandes e afiados, estavam à mostra. A criatura andava de cabeça para baixo com os cotovelos. O meu avô soltou um agudo grito e saiu correndo. E a criatura foi atrás dele. Aquela coisa andava incrivelmente rápido. E o meu avô calculou que se continuasse a correr em linha reta, seria pego. Então, ele resolveu entrar dentro da caatinga. E sem pensar duas vezes, a criatura correu e foi atrás dele. E depois de mais ou menos 1 quilômetro, o meu avô estava exausto e todo arranhado por causa dos espinhos e dos galhos. Ele estava prestes a se render, até que viu uma grande casa e um celeiro ao lado.
Ele correu na direção do celeiro e, para sua sorte, a porta estava apenas encostada. Ele entrou com tudo, se jogando em um monte de capim que se encontrava ali para os animais. A criatura não ousou entrar e ficou lá fora relinchando, e o meu avô passou a noite ali. Quando o sol apareceu, a criatura se amedrontou e fugiu. E o meu avô só saiu de lá mais ou menos ao meio-dia. Atualmente, ele acredita que a criatura não ousou a entrar no celeiro, pois o celeiro é um lugar sagrado, pois Jesus nasceu em um. Boa noite. O meu tio, quando era pequeno, adorava histórias sobre lendas urbanas e lobisomens. Certa noite, ele estava em seu quarto lendo livros, quando começou a ouvir barulhos na janela que se repetiam com o tempo. Ele resolveu chamar o seu pai, no caso, meu avô. Ele já estava dormindo. E depois de chamá-lo, os dois saíram de casa e foram ver o que era aquele barulho, mas não viram absolutamente nada. Mas logo depois, começaram a ouvir rosnados do lado da casa. O meu avô correu e pegou a sua arma, mas quando chegaram lá, viram uma criatura semelhante a um lobo, mas estava andando sobre duas patas. A criatura ficou de pé e começou a rosnar. O meu avô logo atirou, mas assim que ouviu o tiro, a criatura fugiu. Bem, se passaram alguns dias e o meu avô estava em um bar e comentou o que havia ocorrido com o dono do bar. E ele disse ao meu avô: "Cuidado, isso que você viu era um lobisomem. Essas criaturas são vingativas, então se prepara, pois você pode cair em uma emboscada por essas estradas afora." O meu avô notou que ao dizer isso, o dono do bar dizia com certo ódio, como se estivesse tomando as dores do bicho. Alguns dias se passaram e meu avô estava lá, novamente no bar, proseando a tarde toda, enchendo o talo de cachaça. E quando deu 9 horas da noite, os amigos dele disse que o levaria para casa, pois ele estava muito bêbado para caminhar. O dono do bar insistiu que deixasse o meu avô lá, que ele o levaria para casa de caminhonete. E assim os homens fizeram. Foram embora e deixaram o meu avô com o dono do bar proseando. O meu avô não falava coisa com coisa, mas estava lúcido. O dono do bar ofereceu mais uma dose de cachaça para ele e disse que era por conta da casa. Bem, o meu avô já ia aceitando, mas em um pensamento rápido, ele achou estranho aquele homem lhe oferecer pinga, pois nenhum dono de bar oferece bebida gratuita. Então, ele disse que não iria mais beber naquela noite e que já ia embora. E foi quando o dono do bar disse: "Seu José, o senhor se lembra de quando atirou naquela criatura que rondava a sua casa? Pois é, aquele monstro era eu, e o tiro passou de raspão, mas poderia ter me acertado e me matado. Mas hoje é o senhor que vai morrer." O meu avô ficou pálido. Ele estava completamente sob o efeito do álcool e tentou sair dali o mais depressa possível, mesmo cambaleando. Tentou correr pela estrada escura, iluminada apenas pelo luar.
quando de repente escutou uivos seguidos de rosnados, o perseguindo pelo mato. O meu avô estava desesperado, pois sabia que era o dono do bar que havia se transformado na criatura. O mais engraçado da situação era que ele corria com a garrafa de pinga na mão, e naquela hora passou um carro. O meu avô se jogou na frente do carro e pediu ajuda. O motorista parou e perguntou se ele estava bem. Mas quando viu a garrafa de pinga com o meu avô, ele logo passou um sermão nele dizendo: "O senhor deveria se envergonhar, nessa idade, enchendo o rabo de cachaça." Logo em seguida, deu partida no carro e foi embora. E por mais que o meu avô pedia ajuda, o motorista achou que se tratava mesmo de um velho bêbado alucinado. Deu partida no carro e foi embora. Naquele momento, a fera havia sumido. Então, o meu avô continuou correndo, ou pelo menos tentando correr. E depois de um tempo, saiu do mato uma criatura enorme e pulou em cima dele, o derrubando no chão. Assim que o meu avô caiu, ele quebrou a garrafa de pinga. E quando o lobisomem investiu para cima dele no chão, tentando morder a sua mandíbula, o meu avô pegou a garrafa quebrada, com as pontas de vidro afiadas, e enfiou no pescoço da criatura, que começou a se debater e saiu correndo para o mato, em meio a uivos, relinchos e gritos. E assim desapareceu. O meu avô chegou pálido em casa e só contou o ocorrido no dia seguinte. Mas ninguém acreditou nele, pois acharam que era mais uma história de um velho bêbado. Naquele mesmo dia, assim que o meu avô se recuperou do trauma, ele pegou a sua espingarda e foi até o boteco para resolver a situação com o dono do bar. Porém, o local estava fechado. Então, o meu avô se dirigiu até a sua casa. Mas quando chegou, logo viu que o lugar estava abandonado. O dono do bar havia ido embora da cidade. O meu avô hoje é falecido, e o meu tio que me contou essa história. E eu acredito, pois ele é um homem sério e não gosta de inventar coisas. Boa noite. O ano era 1995 e na época eu morava na cidade de Contagem, Minas Gerais. Eu tinha 17 anos. Todo dia, depois da aula, ia levar a minha namorada na casa dela, que morava no bairro vizinho. E todos os dias, eu a levava para casa após sair do colégio. As aulas terminavam por volta das 23 horas. E do colégio para a casa dela, nós íamos pela linha do trem, que em volta era rodeado de mato. Mas também poderíamos fazer outro caminho, que era muito mais longo. Um certo dia, após sairmos do colégio, eu fui levá-la em casa, como de costume. Era noite de lua cheia, e o caminho estava bem iluminado pela lua. A minha namorada disse que estava com uma sensação ruim naquele momento. Achei que não era nada e ignorei. Mas logo um pouco à frente, escutamos uivos distante. E me lembro que ainda brinquei e disse: "Ah, é o lobisomem." E comecei a rir. Mas ela ficou séria e disse que não era legal brincar com essas coisas.
De repente, o mato em nossa volta começou a se mexer. Eu disse que poderia ser um cachorro ou até mesmo um gato, mas ela cismou que tinha algo nos observando. Mais uma vez, achei que era frescura de mulheres e continuamos até chegar na casa dela. Assim que chegamos, eu fiquei cerca de uns 10 minutos com ela, conversando no portão de sua casa. Ela me pediu para não voltar pelo caminho da linha do trem, pois ela estava com um mau pressentimento. Eu disse que tudo bem, que não iria voltar por lá. Me despedi e vim embora. Até confesso que não voltaria por ali, mas na hora fiquei com preguiça de fazer o caminho mais longo. Então, ignorei a sua advertência e vim embora pela linha do trem. E este foi o meu pior erro. Quando estava na metade do caminho, escutei uivos seguidos de relinchos e rosnados. O mato começou a se mexer com mais intensidade e foi o bastante para me deixar em completo pânico. Corri o mais rápido que pude e aquela coisa que estava ali saiu do mato e veio correndo para o meu lado. Ainda faltava mais ou menos 1 quilômetro para chegar em casa. Aquela criatura estava praticamente me alcançando, simplesmente do meu lado. Tive que deixar a minha mochila para trás, para assim correr mais rápido. Já estava exausto, não aguentava mais correr, e a minha respiração estava ofegante devido ao pânico. A criatura já não me perseguia mais, então parei de correr e fui somente apressando o passo, pois já não tinha mais pique. De repente, escutei uma risada demoníaca saindo do mato. Tamanho foi o medo que tive naquela hora, que me dá calafrios até hoje quando me lembro. Depois da risada, aquela coisa saltou a uns 20 metros na minha frente. Era uma emboscada, e então eu pude ver. Era um ser negro, de dentes afiados. Tinha uns 2 metros de altura. Parou na minha frente, meio que encurvado, mas estava em 2 patas. Juro por Deus que aquilo era um lobisomem. Maldita hora em que fui embora por este caminho. A criatura me encarou por uns 10 segundos e depois voltou para o mato. Eu não podia voltar pelo mesmo caminho, pois já estava chegando em casa. Então, aproveitei que ele entrou para o mato e continuei correndo pelo mesmo trajeto. Mas aquilo não parou e continuou correndo atrás de mim pelo mato. Eu já estava chegando em casa. Faltava apenas mais uns 400 metros. Quanta coisa me acompanhava correndo pelo mato e poderia, a qualquer momento, me alcançar. Mas para o meu alívio, logo escutei a buzina ensurdecedora do trem. E na minha frente, em sentido oposto, vinha o trem. E assim que o trem chegou perto, em um movimento rápido, eu passei para o lado oposto da criatura. Então, para aquilo me alcançar, ele deveria saltar o trem, coisa que eu achei improvável de acontecer. Mas se o trem estivesse seguindo na mesma direção que a minha, eu juro para vocês que teria subido nele. Cheguei em casa e não tinha forças nem mesmo para falar com a minha mãe o que aconteceu. E só contei a ela no dia seguinte. Ela não acreditou, mas também não duvidou. E a partir desse dia,
eu nunca mais passei por aquele lugar. Boa noite. A minha família havia comprado um sítio muito antigo na cidade de Pinhal do Sudoeste, onde corria uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido assassinada por uma criatura que andava pela região. Segundo os moradores, essa criatura costumava atacar em noites de lua cheia. Porém, os ataques eram somente a animais, como cachorro, porco, galinhas, etc. Mas segundo conta as pessoas da região, em uma noite de lua cheia, essa dona da casa, que vivia sozinha ali no sítio, presenciou o seu cachorro se atracando no quintal com uma criatura animalesca. Então, para proteger o cachorro, essa mulher partiu para cima da criatura com uma faca. A criatura a feriu gravemente, e ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. O sítio também tinha fama de ser assombrado, pois segundo algumas pessoas, o fantasma daquela mulher rondava pelo sítio, e ele não tinha paz enquanto a suposta criatura vivesse. Ninguém da minha família acreditou nessa história, e mudamos para lá assim mesmo, pois achávamos que era coisa de caipira. Mas já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. O sítio era bem grande e antigo, com uma aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, e nem o banheiro. Por isso, à noite eu tive que dar voltas pela casa para conseguir tirar a água do joelho. Quando sair para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, pude perceber alguém parado próximo a um arbusto me observando. Levei um susto e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que pude e enfiei-me embaixo dos lençóis. Depois passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que em um determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando apenas o som dos animais noturnos. Naquela mesma noite, eu tive um sonho com uma mulher, de aparentemente uns 40 anos de idade. Ela era bem magra e estava com seu corpo todo desfigurado, como se tivesse sido atacada por algum animal. E no sonho, ela disse para eu ter cuidado com o homem da muleta, pois ele virava bicho e atacava nas noites de lua. Quando amanheceu o dia, eu logo lembrei do sonho, mas não dei muita importância, pois acreditava se tratar de um sonho sem sentido. Durante o dia, tudo estava correndo normalmente. Vez ou outra, víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão. Nada mais que isso. A tarde passou e a noite chegou novamente para o meu temor. Terminamos as nossas tarefas, tomamos banhos, jantamos e ficamos conversando um pouco. E logo após, fomos dormir. Quando eram aproximadamente 2 horas da manhã, acordei assustado novamente com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia iluminação elétrica no sítio, a minha mãe
deixou uma lamparina no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento, eu percebi que havia alguém andando na direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse a minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo, e tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, sendo que achei que a minha mãe deixaria eu dormir lá. Assim que alcancei a minha mãe no corredor, eu a toquei pelo ombro e tomei um susto enorme, pois não era a minha mãe, era uma outra mulher, a mesma mulher que apareceu no meu sonho. No lugar de seus olhos, percebi apenas manchas de sangue. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Joguei-me em cima da cama e aquela figura monstruosa estava parada na porta do quarto, olhando fixamente para mim. O espectro ficou lá parado, apontando para a janela com o dedo indicador, como se quisesse me mostrar algo. Eu me cobri com a coberta e fiquei assim por uns 5 minutos. E quando olhei novamente em direção da porta, já não havia mais ninguém. Segundos depois, entraram meu pai e a minha mãe no meu quarto, e eu os contei o que havia ocorrido, mas eles não se importaram muito e não acreditaram na história. Então eu contei que a mulher apontou para algo lá fora, como se quisesse me mostrar alguma coisa. E o meu pai disse: "Vou te mostrar que não tem nada lá fora, e que tudo não passou apenas da sua imaginação." Meu pai foi até a janela e olhou em direção ao mato que ficava próximo ao sítio. E em seguida ele ficou pálido. Todos nós corremos para ver se ele via algo. E eu, ele, a minha mãe e o meu irmão presenciamos uma criatura demoníaca próxima ao mato nos observando. Todos nós vimos aquela besta fera ali parada. A coisa tinha olhos vermelhos como brasa. Parecia um cachorro enorme, mas estava em pé. O seu corpo estava coberto de pelos negros, meio acinzentados. Aquela coisa levantou a cabeça e fixou o olhar na lua, que por sinal estava cheia. Em seguida, deu um uivo demoníaco e depois ficou ali rindo com aquela risada grossa e demoníaca. Trancamos toda a casa e começamos a orar. As risadas daquilo se estendeu por toda a noite e só parou por volta de 5 da manhã. No outro dia, o meu pai disse que não ficaríamos mais ali e iríamos nos mudar. Naquela mesma manhã, recebemos a visita de um senhor que usava muleta. Ele disse que o sítio pertencia ao seu avô, mas o banco o tomou, pelo fato do seu avô possuir dívidas com o banco. Então, quando seu avô morreu, ninguém mais conseguiu morar no sítio. Quando aquele senhor foi embora, eu liguei os fatos de que era ele o mesmo senhor que a mulher que apareceu em meus sonhos disse para ter cuidado. Os meus pais logo venderam o sítio. Hoje, pelo que sei, todos que mudam para aquele lugar não permanecem por muito tempo. A pergunta que me faço todos os dias é: quem é aquela mulher que me apareceu? Será que ela é um fantasma de alguém que foi morto pela criatura e agora estava ali na casa para avisar as pessoas do perigo? Bom, acho que nunca vamos saber. E a única coisa que sei
é que aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. E nunca me esquecerei daquela experiência horrível que passei em minha vida. Boa noite. Olá, me chamo Marcos, e este fato ocorreu comigo no ano de 1999, na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Fui passar as férias no sítio dos meus avós. Na época, eu tinha 16 anos. Quando cheguei no sítio, encontrei o meu primo, que estava ali também, passando as férias. Vou chamá-lo de Mateus, e ele era da minha idade. Assim que cheguei, nos divertimos bastante. Saímos para nadar, pescar e jogar bola com os outros garotos da região. Certo dia, acordei um pouco mais tarde, pois estava muito cansado do dia anterior. E quando levantei da cama, o meu primo já havia saído. Ele havia ido jogar bola com os outros piá da região. Então, tomei café bem rápido e fui ver se o encontrava. Fui até o campinho e não havia ninguém lá. Então, fui procurar em outros lugares. Entrei na mata que dava acesso ao rio, pois provavelmente eles deveriam estarem no rio nadando. Bem, eu não conhecia muito o caminho, e naquele dia passei por outro lugar diferente, por dentro da mata. Depois de andar uns 2 quilômetros, eu encontrei algo que fiquei muito assustado. Era um homem de aproximadamente uns 40 anos, ali, caído na mata. Ele estava sem roupas, e a sua boca estava coberta de sangue. Dava para ver que aquele sangue não era dele. Quando ele me ouviu aproximando, se levantou rapidamente com os olhos ainda fechados. Ele era muito estranho e exalava um cheiro horrível de enxofre e cachorro molhado. Em seguida, veio caminhando em minha direção e assim parou na minha frente. Abriu os olhos e começou a me cheirar. Não pensei 2 vezes e saí correndo dali. Achei a trilha que dava para o riacho, e assim que cheguei lá, encontrei o meu primo e os nossos amigos ali, nadando. Não contei nada para ninguém e aproveitei a tarde para me divertir. Na volta para casa, um dos meninos disse que conhecia um atalho para chegar mais rápido no sítio. Então, todos nós fomos por lá. Ao longo do caminho, tínhamos que passar por dentro de um canavial. E assim fizemos. Esse canavial passava dentro de um sítio. E antes de entrar no canavial, um dos meninos que estavam com a gente atiçou um dos cachorros do sítio, que era um vira-lata. E o cachorro ficou latindo ao longe. Porém, logo apareceu um outro cachorro de porte grande e veio correndo atrás de nós. Entramos disparados no milharal. Conseguimos despistar o cachorro e saímos na rua do sítio dos meus avós. Nos despedimos dos nossos amigos e fomos para casa, eu e o meu primo. Quando chegamos em casa, o Mateus disse que havia perdido seu chinelo dentro do milharal, enquanto corria. Eu disse a ele que depois íamos procurar, pois os cachorros ainda poderiam estarem por lá. Bem, o tempo passou, e achei que o Mateus já havia esquecido o lance do chinelo. E quando foi por volta das 8 da noite, ele lembrou, e me chamou para ir lá com ele procurar. Eu disse que não teria coragem de entrar ali àquela hora, mas ele acabou que me convenceu.
Pegamos as lanternas de caça do meu avô e fomos. Entramos no milharal e ficamos ali um bom tempo procurando o chinelo do Mateus, quando de repente os cachorros começaram a latir, mas só escutávamos latidos ao longe. Então provavelmente os cães deveriam estarem presos, mas para nossa surpresa os latidos foram se aproximando cada vez mais. E não era apenas de um cachorro, mas eram de vários. No mínimo, uns 5 cachorros. Quando os latidos já estavam muito próximos, desligamos as lanternas e ficamos ali parados, imóveis, na esperança dos cachorros não nos ouvirem e irem embora. Mas assim que eu olho para trás, vi a silhueta de algo enorme, passando por dentro do milharal e quebrando o mato. Fiquei muito assustado, mas acreditei ser um dos cachorros, apesar do tamanho anormal. Mas aquilo logo parou de se mexer. Eu sabia que a coisa estava lá, e já estava começando a duvidar de que era um cachorro. E quando de repente, os cachorros que vinham ao nosso encalço nos avistaram e vieram correndo em nossa direção. Eu e o meu primo ficamos ali paralisados de medo, pois sabíamos que era inútil correr daquela matilha de cães. Olhamos à nossa volta para pegar um pau ou uma pedra para nos proteger. E para nossa surpresa, os cães passaram direto por nós em direção àquela silhueta que eu havia visto. Logo, os cães foram para cima daquela silhueta. E aquela coisa saiu de dentro do mato, onde estava escondido. Meu Deus, foi a pior coisa que vi. Era um ser negro, enorme, completamente peludo. A coisa tinha um focinho de um cachorro, mas neste momento andava como um quadrúpede. Tinha as pernas envergadas para trás, como se estivessem quebradas. A criatura começou a lutar com os cães. Eu e o meu primo não esperamos para ver. Corremos apavorados para casa. A criatura ignorou os cachorros e veio correndo atrás de nós. E só não nos alcançou porque os cachorros corriam mais rápido que aquilo e o cercavam. Assim que chegamos no quintal, começamos a gritar aos meus avós para abrirem a porta. E assim que chegamos até a porta, o meu avô já estava lá, segurando a sua espingarda. Entramos rapidamente e contamos a ele tudo o que ocorreu. No quintal do sítio dos meus avós havia um cercado com um portão de ferro que dava acesso ao mato. E este mato dava acesso ao milharal. Essa criatura conseguiu chegar até lá, mas não passou pelo portão de ferro. Vimos pelas frestas da janela aquilo simplesmente pular o cercado, que deveria ter uns 2 metros. Os cachorros ficaram do outro lado do cercado, apenas latindo, pois não tinha como os cachorros passarem. Pois quando passamos pelo portão, o trancamos, justamente para a criatura não passar. A criatura começou a rodear a casa dos meus avós, e a relinchar e uivar ao mesmo tempo. Os cães estavam eufóricos, latindo pelo outro lado do cercado. O meu avô, um homem de coragem, abriu a janela. E assim que a criatura viu o meu avô na janela, veio rapidamente em sua direção, para o atacar. O meu avô deu um tiro certeiro naquilo com a sua espingarda. Mas a fera não parou e veio com tudo ao seu encalço. Meu avô fechou a janela rapidamente.
Mas aquela coisa colocou as suas patas grandes e peludas dentre a janela, impedindo a mesma de se fechar. A minha avó rapidamente veio com uma panela de água fervendo. E assim que o meu avô viu a água, ele abriu a janela. E a minha avó a jogou em cheio na criatura. E deu um urro estrondoso. Nesta mesma hora, subiu um enorme fedor de cachorro molhado e enxofre. O mesmo fedor que senti exalando daquele homem que vi na mata. Aquela coisa saiu correndo pelo quintal e pulou a cerca de volta e correu pelo canavial. E os cachorros que ali estavam foram latindo atrás daquilo. Naquela noite, nenhum de nós conseguimos dormir. Eu só consegui dormir mesmo por volta das 5 da manhã. No outro dia, eu contei para o meu avô sobre o homem que eu havia visto na mata com a boca cheia de sangue. Ele disse que aquele sujeito se transformava em bicho e que provavelmente o sangue em sua boca deveria ser algum animal que ele se alimentava. E quando ele me cheirou, era para se lembrar do meu cheiro e vir atrás de mim depois. Depois desse dia, eu nunca mais saí de casa. Nem eu e nem o meu primo. Voltamos para a nossa cidade, que é Uberlândia, em Minas Gerais. E nunca mais fomos passar férias naquele lugar novamente. Meu avô disse que aquele homem, o qual eu havia visto, nunca mais deu as caras por lá. E provavelmente foi embora para sempre. Hoje em dia, o meu avô é falecido. E a minha avó mora sozinha no sítio. Já tentamos a convencê-la de sair de lá e vir morar com a gente. Mas ela diz que só sai daquele lugar o dia que morrer. Muitos dos meus parentes vão lá. E sempre a minha avó conta essa história para eles. E eles acreditam. Boa noite. Este fato ocorreu com a minha tia. Vou chamá-la aqui de Ana. Na época, ela tinha por volta de 30 anos de idade. E foi passar o feriado de Semana Santa no sítio dos meus bisavós, que são seus avós. O sítio fica em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Foram a minha tia, o seu namorado Henrique e a sua prima Maria. Hoje em dia, o sítio não pertence mais à minha família. Mas na época, morava o meu bisavô e a minha bisavó sozinhos no sítio. O lugar tinha fama de ser assombrado. Na verdade, toda aquela região ali tinha algum caso do sobrenatural. Quando a minha tia, o seu namorado e a sua prima chegaram no sítio, o meu bisavô aproveitou e os chamaram para um passeio a cavalo pelas redondezas. Ele era um velho cheio de causos. Ele contava sobre o seu encontro com Saci e dizia que quando ele era menino e passava a cavalo por aquela estrada, ele viu um pequeno redemoinho no caminho. E na mesma hora, o seu cavalo começou a relinchar e a dar pinotes, derrubando o meu avô no chão. E depois disso, o cavalo saiu em disparada, em direção contrária de onde surgiu o redemoinho. Meu bisavô ficou ali caído no chão e observando aquele redemoinho. E de repente, de dentro do redemoinho, sai um ser negro de aproximadamente 1,5 metros de altura, com os cabelos pintados de vermelho e com uma perna só. Meu bisavô
tinha por volta de 10 anos de idade. Então, na inocência, ele ficou ali, brincando com o Saci. Ele contava que se divertia muito, mas logo começou a escurecer. E ele ficou assustado porque quando eles começaram a brincar, era de manhã. Mas as brincadeiras estavam tão legais que ele não viu o tempo passar. Então, ele disse que precisava ir embora, pois os seus pais já deveriam estarem preocupados. Mas foi só o meu bisavô dizer que tinha que ir embora, que a face da criatura mudou de uma expressão alegre para uma expressão de ódio. O Saci o pegou pelo braço e começou a girá-lo. E o girava em grande velocidade que ele caiu no chão completamente tonto. Quando ele olhou para trás, ele não via mais o Saci, e sim aquele mesmo redemoinho vindo em sua direção. Então ele se levantou rapidamente e saiu correndo gritando pelo caminho deserto e escuro. Naquela estradinha haviam 2 cachorros ali próximos, e se assustaram com meu bisavô gritando e correndo. Porém, quando os 2 cachorros viram o redemoinho perseguindo meu bisavô, eles correram latindo em direção ao redemoinho. E só assim aquele redemoinho recuou, e o meu bisavô pôde correr até chegar em casa. Quando ele chegou em casa, ele contou tudo para os seus pais. E o seu pai pegou a espingarda e saiu pela mata procurando aquilo, mas não encontrou nada. Depois que o meu bisavô contou essa história, alguém se aproximou vindo a cavalo. Era o compadre do meu bisavô. Eles se cumprimentaram e o compadre disse: "Seu Manuel, hoje é noite de lua cheia. Não deixe a garotada ficar por aí até tarde." E o meu bisavô disse: "Pode deixar, ninguém vai se arriscar por aí à noite." Então, ele chamou a minha tia e os demais para irem embora. Mas o Henrique começou a rir e perguntou se, além de Saci, o meu avô também acreditava em lobisomem. O meu bisavô disse que sim, e que com essas coisas não se brincam. E logo a Maria fez um comentário bem baixinho: "O único lobisomem que vejo aqui é esse homem." Para o azar da Maria, aquele homem escutou o que ela disse, e ele respondeu: "Até que você não é burra não. Vou te dar um conselho. Tranque bem as portas antes de dormir." A Maria ficou abismada como aquele homem pôde ouvir aquilo que ela disse, sendo que ela sussurrou bem baixinho no ouvido do Henrique. Meu bisavô ficou pálido com as palavras do seu compadre, e logo se despediu e todos foram embora. Assim que chegaram na casa do sítio, o meu bisavô soltou os cães, e depois que todos entraram em casa, ele trancou toda a casa. Durante o jantar, a minha bisa perguntou ao meu bisavô por que ele estava calado, e ele disse: "Sabe o dia que o compadre Jacinto virou bicho e atacou o sítio vizinho? Pois é, estou com um mau pressentimento." Após todos terminarem de jantar, a minha bisa foi dormir, e o meu bisavô ficou na sala sentado na poltrona fumando seu cigarro. A minha tia, o Henrique e a Maria também foram dormir, porém no mesmo quarto que ficava no andar de cima. E por volta de 2 da manhã, a minha tia acorda com o barulho dos cães latindo. Em seguida, o Henrique e a Maria acordam também. Eles pensaram se tratar de algum boi ou cavalo que invadiu o sítio, e logo abriram a janela. E daí deram de cara com a coisa mais assustadora que já viram na vida.
Minha tia conta que a criatura era o próprio demônio. Tinha uns 2 metros de altura, pelos negros, dentes pontiagudos e olhos vermelhos como chama incandescente. Haviam 3 cachorros cercando aquilo, mas aquela coisa chutava e arremessava os cães para longe. Todos saíram correndo para o quarto dos meus bisavós, porém não havia ninguém lá. Eles estavam no andar de baixo da casa, a minha bisa orando e o meu bisavô segurando a espingarda e espiando pelas frestas da janela. Quando meu bisavô viu que aquela coisa estava prestes a matar os cães, ele abriu a porta e deu um tiro certeiro na criatura, que logo deu um urro e saiu correndo em direção ao mato. E os cachorros seguiram atrás, perseguindo aquilo. Meu bisavô disse que iria terminar o serviço e pediu para todos ficarem ali e só abrirem a porta quando ele voltasse. Todos ali na casa ficaram aterrorizados e ninguém mais falou no assunto. 1 hora depois, os cães voltaram, mas o meu bisavô só voltou quando o dia amanheceu. Ele contou que seguiu a criatura até o rio, e quando aquilo chegou próximo ao rio, ele caiu no chão. A coisa foi perdendo a sua aparência monstruosa e se transformando em um homem. Os cachorros ficaram ali latindo, mas o meu bisavô, assustado, chamou os cães e foi embora. E quando chegou próximo ao sítio, ele mandou os cães voltarem. Então, ele retornou sozinho até o rio, só para ter certeza quem era aquele homem. E assim que chegou lá, ele pôde ver que era o seu compadre, caído e desmaiado com um buraco de tiro perto do peito. Meu bisavô o pegou e o levou para sua casa. Chegando lá, ele retirou a bala e fez um curativo no compadre. E em seguida, disse que se ele se aproximasse novamente de sua família, ele meteria uma bala em sua cabeça. No mesmo dia, esse compadre se mudou de lá, e ninguém nunca mais o viu. Não preciso nem dizer que depois deste fato, a minha tia, o Henrique e a Maria nunca mais voltaram no sítio. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Me chamo Maria. Na época, eu trabalhava em uma empresa que se chamava DHL. Na verdade, eu prestava serviços para essa empresa. Isso no ano de 2014. A minha filha, neste período, era apenas uma adolescente. Hoje, ela tem 23 anos. Certo dia, ela me disse: "Mãe, eu acredito que qualquer dia desse, a senhora vai presenciar alguma coisa. E se a senhora não ver, vai ouvir." Então eu disse: "O que você quer dizer com isso?" Então ela me contou que teve uma certa visão, de que algo estava me olhando e me espreitando durante a volta do serviço para casa. E eu simplesmente falei: "Ah, para com isso." Eu trabalhava à noite, entrava às 20 horas e saía 4 da manhã. Bem, por fim eu não dei muita atenção ao que ela me falou. Deixei pra lá. Entrou a noite e eu fui trabalhar. E por volta de 4 da manhã, eu entreguei o meu expediente e saí para retornar à minha casa. Eu morava em um condomínio aberto
e próximo deste condomínio ficavam algumas áreas livres. E neste horário, saíam algumas pessoas que trabalhavam em outras empresas, que ficava ao lado de onde eu trabalhava. Eu tinha uma amiga que saía neste mesmo horário também, e de vez em quando eu ia embora junto a ela. Só que neste dia ela não foi trabalhar. Então, resolvi seguir o meu trajeto sozinha. Da minha casa até a empresa dava uns 20 minutos a pé. E é o que eu sempre fazia. Bom, eu pegava uma estrada de terra, pois neste período, estradas ainda não tinham sido pavimentadas. E ao sair da estrada, entrei em uma área livre que dava acesso para a minha casa. E até era mais perto. Eu já estava no condomínio. Na verdade, eu morava em uma chácara. E próximo à chácara, do lado direito, ficava um terreno baldio. Este terreno não tinha casa, era apenas muito mato. Tinha até alguns criadores de cavalo. E os mesmos, de vez em quando, colocavam seus animais lá, para pastarem. Este terreno, na verdade, era particular, mas o dono dificilmente aparecia por lá. O terreno tinha uma certa altura e não era totalmente plano. Bem, a uns 500 metros mais ou menos da minha casa, eu avistei 4 cães. Eles sempre ficavam lá, deitados na rua. Nesse dia, eles estavam eufóricos, olhando para o terreno e latiam muito. Dava para ver que seus pelos estavam levantados. Eu simplesmente parei, a uns 100 metros do lugar, e fiquei apenas observando. Logo pensei que eles estivessem latindo algum cavalo. Mas o fato que me chamou a atenção foi os pelos deles levantados. Tive uma sensação ruim. Fiz uma pequena oração e segui em frente. Isso em passos rápidos. Abri o portão e desci. A luz de fora da casa estava apagada. Consegui clarear a fechadura da porta com o celular. Entrei dentro de casa o mais rápido possível. Tinha a impressão que algo me seguiu. Então eu fui para o quarto da minha filha. Estava tão cansada e não tive coragem sequer de trocar de roupas. Eu simplesmente me deitei. Isso em questão de 3 minutos. Acredito. E quando já estava deitada, percebi que algo passou pela minha janela. Devido ao silêncio da madrugada, eu sentia que aquilo pisava com uma tamanha força no chão. E de repente, soltou um urro. O urro foi tão forte, semelhante ao urro de um leão. Senti um medo tão terrível que o meu coração disparou. As minhas pernas ficaram moles. E eu simplesmente disse: "Meu Deus, o que é isso?" Fechei os olhos e consegui dormir. E no outro dia, a minha filha me disse: "E aí, mãe, viu alguma coisa essa madrugada?" Eu disse que não, mas havia ouvido um urro horrível e umas pisadas muito pesadas, que passou de frente da janela. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse: "Sério?" Então, respondi que sim. A perguntei o que era aquilo. E ela me disse que era um lobisomem. Olhei para ela e disse para parar de brincadeiras, pois isso não existe. Ela disse que já havia visto aquela criatura antes, em uma certa noite em que todos dormiam. Ela disse que sentia que algo andava lá fora, porém as suas pisadas eram muito pesadas.
Ela se levantou e foi até a veneziana da janela. E pelas frestas, ela viu uma besta. Uma criatura enorme, pelos negros por todo o corpo e andava como um quadrúpede. E quando ela menos esperava, a criatura a encarou com grandes olhos vermelhos. Daí, a criatura saiu correndo de uma forma estranha. Então a minha filha disse que não teve dúvidas de que era um lobisomem. Então eu disse a ela: "E por que você não me disse antes? Aquilo poderia ter me atacado. Não acredito que você sabia disso e não me avisou do que se tratava." Ela disse que não me contou o que era, porque eu iria ficar com medo. No dia seguinte, eu pedi demissão do trabalho e não tive mais coragem de trabalhar à noite. Bem, o tempo passou e eu não comentei isso com ninguém. E uns 3 meses depois, uma moça conhecida minha estava vindo da balada, isso por volta de 2 da madrugada. E foi quando ela avistou ao longe aquela aberração. E como ela estava um tanto longe, ela parou e ficou a observar o que seria aquilo. A criatura estava vindo em uma posição ereta, como que agarrado ao portão, querendo passar para o lado de dentro da casa, para enfrentar os cachorros. E os cães estavam a latir, e ao longe dava para ouvir os seus latidos. Então ela pensou: "Meu Deus, que diabos é aquilo?" E quando ela se deu conta do que se tratava, tirou os chinelos e saiu correndo, como uma louca. E ao chegar em casa, quase sem fôlego, contou para toda a família o que havia presenciado. Mas como sempre, ninguém acreditou. Depois deste fato, alguns catadores do lixão avistaram este mesmo demônio, próximo da área livre. Outra coisa que gostaria de mencionar no meu relato foi algo que aconteceu no ano de 1986, quando eu ainda era apenas uma garota. Neste mesmo bairro onde eu morei em Osasco, existe um lixão muito antigo, aonde vai o lixo da região de Osasco, onde muitos conhecidos na época trabalhavam. Uma senhora conhecida da minha família trabalhava também neste lixão e nos relatou que em uma certa noite, quando todos trabalhavam, lá pelas 3 da madrugada, algo desceu em rumo ao lixão. Na época, o lixão ficava entre alguns morros, que hoje não existem mais, pois já foram destruídos, para então ampliar o lixão. Ela disse que aquilo desceu de uma forma estranha, correndo com dificuldades, e havia uma enorme quantidade de cachorros ao redor, latindo desesperadamente. Eram mais de 20 cachorros. Então, quando aquilo se aproximou de um depósito de reciclagem, o qual não estava muito longe dos trabalhadores, a criatura ficou ereta, de uma forma assustadora, e urrando enfrentava os cães, sendo que alguns eram lançados para longe. As pessoas que estavam ali presenciando aquela cena não quiseram ficar no local, pois todos ficaram assustados. Então resolveram retornarem para suas barracas. Até porque muitos daqueles trabalhadores eram moradores do lixão. No outro dia, todos queriam saber o que era aquilo. E depois deste fato, muitos ficaram com medo de trabalhar à noite naquele lugar. Alguns corajosos
resolveram ir até o local do depósito de reciclagem para ver se viam alguma coisa. E para surpresa de muitos, havia muito sangue ali. E este sangue estava por muitos lugares. Provavelmente seria dos cães, ou até mesmo daquela fera horrenda. A senhora contava que não era a primeira vez que aquela coisa vinha rondando pelo lixão. E muitos nunca deram muita importância, porque até então achavam que poderia ser alguma cadela no cio. Mas depois daquela noite, todos sabiam que aquela criatura não tinha nada a ver com um animal conhecido. E aquela coisa passou a ser apelidada pelos trabalhadores como a fera do lixão. O marido daquela senhora contava para as pessoas que aquela criatura se tratava de um lobisomem. E também disse que a fera não se aproximava dos trabalhadores por causa da grande quantidade de cachorros que existiam ali no lixão. Depois deste fato, muitos ali deixaram de trabalhar à noite, por medo daquela coisa. Alguns duvidaram, mas também haviam outros que acreditavam. Bem, para resumir, este não foi o primeiro caso de avistamento de lobisomem em Osasco. Hoje, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e não duvido que o sobrenatural existe. Boa noite. Me chamo José. Na época que aconteceu este fato, eu tinha 17 anos de idade. E hoje tenho 45. Nasci em uma família cigana. Mas hoje não convivo mais com os ciganos. Morávamos em um acampamento em Goiás. Eu e o meu pai saíamos muito à noite para pescar no Rio Verde. Em uma dessas idas, foi eu, o meu pai e um amigo dele. Estávamos ali pescando e conversando, quando escutamos um barulho no mato. Não ligamos, pois achamos ser algum animal, e continuamos ali pescando. Em seguida, ouvimos um relincho muito alto sair do mato. Na hora, estávamos convencidos que se tratava de algum porco do mato. E nós estávamos armados com as nossas peixeiras, caso fosse necessário usar. Depois que terminamos a pescaria, fomos embora com a sensação de que algo nos perseguia pelo caminho. Mas como estava muito escuro, não conseguíamos ver nada. Voltamos para o acampamento e não comentamos aquilo com ninguém. Depois de alguns dias, voltamos no mesmo local para pescar. Eu, o meu pai e o amigo dele. E novamente ouvimos os mesmos barulhos de relincho no mato. Mas desta vez foram mais intensos. O meu pai e este amigo ficaram a espreitar com as suas peixeiras empunhadas e olhando para a direção do barulho. Quando de repente sai da mata um bicho enorme. Parecia um javali gigante. Aquilo ficou nos observando, mas não veio em nossa direção, mas também não recuava. Ficamos ali olhando aquilo. E a coisa nos olhava de volta. A fera estava a uns 30 metros de nós. E acreditem, aquilo começou a rir, com uma risada muito assustadora. Eu quase desmaiei naquela hora, de tanto medo.
aquela coisa estava bloqueando o único caminho que tínhamos para ir embora, pois só havia aquele caminho e o rio. Quando aquilo parou de rir, começou a relinchar e veio correndo em nossa direção. E quando se aproximou, eu pude perceber que não era um javali. A criatura era uma besta horrível. Aquilo parecia um javali, até o momento que ficou de pé. Daí eu pude ver a sua face, que era semelhante à de um cachorro, e os seus olhos bem amarelados, que refletiam a luz da lua. A coisa veio com tudo em nossa direção e começou a atacar o amigo do meu pai. E meu pai foi ajudá-lo, desferindo golpes com a peixeira na criatura. Eu, paralisado de medo, fiquei apenas observando. Aquela foi uma luta intensa. O meu pai e o seu amigo estavam bastante feridos, e a criatura também estava sangrando. Em uma fração de segundos que a criatura recuou, o meu pai disse para todos nós entrarmos no rio, e assim fizemos. A coisa correu para tentar nos alcançar, mas parou na margem e ficou apenas observando. Ficamos ali no rio por muito tempo, e a criatura nos observava e nos seguia pela margem. Daí, o meu pai percebeu que a criatura só olhava para o seu amigo e nos ignorava. Então, o meu pai fez um teste. Pediu para o seu amigo se afastar um pouco de nós. E foi aí que o meu pai teve certeza que a criatura só observava e seguia o seu amigo. Então, logo meu pai disse: Antônio, eu quero saber por que essa coisa só olha para você. Pode me contando o que está acontecendo. E foi aí que o amigo do meu pai, o Antônio, resolveu contar toda a história. Ele disse que essa criatura era um homem que ele teve uma briga há uns dias atrás. Este homem era o seu amigo, mas um dia o Antônio ficou com a mulher deste homem e o mesmo prometeu vingança a ele. No acampamento cigano já havia boatos que este homem virava bicho em noites de lua cheia. E somente a sua esposa sabia as palavras cabalísticas para interromper a transformação deste homem. Essas palavras foram ensinadas pelo nosso líder cigano, para impedir que esse homem virasse bicho, pois ele carregava uma maldição hereditária. O meu pai ficou muito bravo com o que ouviu do Antônio, pois aquilo era tudo culpa dele. O meu pai mandou o Antônio se afastar de nós, e daí voltamos para a margem do rio. E o Antônio continuou lá, dentro do rio, e a criatura só olhava para ele e ignorava eu e o meu pai. Pegamos os nossos peixes e fomos embora dali, deixando o Antônio para trás. No dia seguinte, o Antônio procurou meu pai e contou o que aconteceu naquela noite. Ele disse que a criatura ficou ali até de manhã, esperando ele sair do rio, e ele esperando a criatura ir embora. E quando o sol começou a nascer, a criatura começou a ficar inquieta. Começou a se debater no chão, até voltar a ser aquele homem do qual ele havia falado. Bem, aquele homem que virava bicho foi banido do acampamento e nunca mais deu as caras por ali. E este amigo do meu pai acabou ficando com a sua mulher.
e se casando com ela. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, o Antônio foi pescar sozinho à noite e nunca mais retornou. 2 dias depois, encontraram seu corpo no mato, com profundos cortes e parcialmente devorado. As pessoas disseram que foi onça, mas eu e o meu pai sabemos muito bem o que foi. Boa noite.